Oi, amados, queridos, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Antônio, Michel, bom dia, Adla. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja uma quarta-feira onde a gente busca intencionalmente o nosso Deus. Que seja uma quarta-feira, queridos, onde a gente de fato tira um tempo de qualidade para nos dedicarmos mais a Deus, fazer as nossas orações, entregarmos tudo nas mãos do Senhor, nos alegrarmos com as promessas de Deus pra gente, na Bíblia, aqueles que creem. Nesse dia, você tirar um tempo para ler Provérbios 10, aprender com os poderosos conselhos que lá estão. Que seja um dia, querido, onde você realmente faz algo que você não está fazendo. Por exemplo, hoje eu decido fazer algo novo. Hoje eu decido que tem coisas que eu estou planejando há muitos dias. Eu vou fazer, vou transformar, vou mudar, vou isso, vou aquilo. E aí vai mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mas que hoje seja esse dia, queridos, que você vai falar assim, não, hoje eu vou dar um passo em direção a isso. Hoje eu vou pelo menos dar um pequeno passo que seja em direção a essa transformação que eu tanto quero, seja lá qual for a área da vida. E de repente, queridos, você pode pensar assim a respeito da própria Bíblia, a respeito do seu tempo de oração. Você fala, quanto tempo que eu não oro, que saudade daquela época, que eu orava, que eu ficava animada para chegar em casa, fechar a porta, entrar no quarto e contar para Deus como tinha sido meu dia, embora, claro, Deus esteja sempre com a gente, mas Ele quer nos ouvir. E eu contava tudo para Ele, eu rasgava meu coração, eu ria, eu chorava, eu pedia ajuda e estava sempre em comunhão com Ele. Em vários momentos ao longo do dia eu trazia Jesus para o meu dia. Que saudade. Querido, se você tem saudade, esse dia é hoje. Porque o convite de Jesus segue de pé para você. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre. Tá cansado, tá sobrecarregado, tá exausto, falando, não aguento mais, meu Deus do céu. Vai para Jesus. Se joga nos braços amorosos dele. Não fica pensando, ai, mas eu era tão firme em Jesus, e aí eu fui, passei a fazer isso, aquilo, coisas que eu sei que desagrada a Deus, e Ele tá chateado comigo, como é que agora, depois de ter feito o que eu fiz, de ter falado as coisas que eu falei, como que agora eu vou me jogar nos braços amorosos de Jesus? Querida, a gente não pode medir Jesus com a nossa régua. A gente não pode medir Jesus achando o que nós faríamos, porque Jesus, queridos, Ele tem uma misericórdia infinita. A bondade dele, o amor dele por cada um de nós, queridos, vão além da nossa capacidade de entendimento. E todas as vezes que Deus detecta um coração, queridos, um coração ali disposto a buscar, um coração disposto a se arrepender, um coração com saudade dele, ele está ali, queridos, com os braços amorosos, com o amor que só ele pode nos dar. Então, não perca mais um minuto precioso. Se jogue nos braços amorosos de Jesus, hoje mesmo, agora mesmo. Queridos, amados preciosos, nós vamos fazer a nossa oração. E hoje nós vamos falar sobre um versículo poderoso que vem como uma flecha no nosso coração, que a gente encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Carolzinha, Davidson, Ana, Angélica, Alisson. Sejam todos bem-vindos, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por esse dia que está começando agora. Nós entregamos esse dia em Suas mãos e nos alegramos na mais absoluta certeza de que o Senhor já cuidou de todas as coisas. Ajude-nos, Pai, a sermos movidos pela Sua palavra,
Ajude-nos, Pai, a te buscarmos mais. Pedimos, Pai, nesse dia para que o Senhor aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. Queremos buscar mais e mais a Ti. Queremos sempre colocar o Senhor, Pai, em primeiríssimo lugar na nossa vida, no nosso coração. Reafirmamos nesse dia que sem Ti nada somos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Agradecemos porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Agradecemos porque nada pode nos separar do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigada, Pai, por ser aquele que nos segura com a sua destra vitoriosa. Obrigada por nos ensinar a não termos medo, mas avançarmos com coragem e ousadia e para enfrentarmos, seja lá o que precisamos enfrentar. O Senhor nos dá a força e a coragem necessária. Obrigada por nos equipar, Pai. Obrigada, Pai, por nos ensinar a empunharmos o escudo da fé contra todas as setas inflamadas do inimigo, Pai. Sabemos que o escudo da fé derruba todas elas, Senhor. Ajude-nos, Pai, a cada dia termos mais fé, a andarmos conforme a Sua palavra, a estarmos atentos, Pai, às distrações, às ciladas. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, a renovar o nosso ânimo, renovar a nossa força. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos toma pela mão e nos diz para a gente não ter medo, porque o Senhor vai nos ajudar. O Senhor é aquele que ouve o nosso choro, enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento, de tristeza em alegria. O Senhor é aquele que coloca novamente um novo cântico em nossos lábios. O Senhor é aquele, Pai, que faz a gente sorrir não apenas com os lábios, mas acima de tudo com o coração. Obrigada por nos ensinar a cada dia, Pai, a depositarmos toda a nossa fé no Senhor, Pai. A entendermos, Pai, que tudo tem uma razão, que na hora certa o Senhor faz acontecer e faz acontecer depressa. Obrigada por nos ensinar a caminhar para que aconteça essa hora certa, Pai. Obrigada a nos ensinar a fazermos a nossa parte, na mais absoluta certeza de que o Senhor fará a sua parte. Obrigada, Pai. Nós oramos, Pai, por aqueles que nesse momento podem estar se sentindo desanimados, tristes, desiludidos, sem enxergar um caminho, sem enxergar uma saída. Oramos, Pai, em comunhão, Pai, para que o Senhor renove a força, o ânimo, a alegria de viver das pessoas que estão se sentindo assim agora, Pai. Que elas possam enxergar, Pai, os milagres, as bênçãos, a bondade do Senhor. Que elas possam enxergar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou no caminho delas. Que elas tirem os olhos apenas da falta, do que ainda não chegou. E que elas coloquem os olhos em tudo aquilo que o Senhor já fez. E em tudo o que o Senhor fará. Lembrando sempre em seus corações que o melhor está por vir. E que não existe uma única batalha perdida para o Senhor. E quando entregamos tudo verdadeiramente em suas mãos, podemos descansar, porque a vitória é certa. Pai, obrigada pela sua palavra que vem como uma flecha no nosso coração. Agradecemos pela sua palavra que nunca volta vazia, mas alcança a razão pela qual o Senhor a lançou. Nós agradecemos por tudo, nós queremos dizer com todo o nosso coração que nós te amamos. Ouça, Pai, não apenas o som dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Não queremos, Pai, ser pessoas que te louvam apenas com os lábios, Pai. Queremos ser pessoas que, acima de tudo, Pai, te louvam com o coração, porque nós sabemos que é o coração que o Senhor ouve. Obrigada por tudo e por tanto. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Andréia, Rogério, Giovanni, Jéssica, Natália, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, quarta-feira, 10 de setembro. Ai, Paulo, eu não acredito em nada disso. Queridos, tudo bem, a gente respeita os limites. Tudo bem, cada um tem a sua forma de pensar. Porém, se você quer mudança, se você realmente deseja que algo mude na sua vida, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar de dentro para fora. Você precisa começar a acreditar. Então, a pessoa quer mudança,
mas ela não acredita. Ela quer mudança, mas ela não acredita que ela precisa mudar a mente, que ela precisa mudar as palavras que saem da boca dela. Queridos, palavras são semente. Pensamentos são semente. Então, a todo tempo, a gente precisa, como a Bíblia diz, prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca. Prestar atenção nos nossos pensamentos e renovar a nossa mente, queridos. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se. Transforme a sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse versículo, queridos. Esse é um versículo que a gente precisa ter guardado na gente sempre. Quando a gente... Não é esse versículo do dia não, tá, queridos? Mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai para outro caminho. Deus é o dono de todas as coisas, inclusive a live é dele. E ele que sabe. Eu não sei porque a gente entrou nesse assunto, mas ele sabe isso, nos basta. Não é verdade, queridos? Então, queridos, lembra sempre de Romanos 12, um dos meus versículos preferidos. Porque é tão comum, queridos, a gente começa ali a se envolver em algum assunto do cotidiano e aquilo ali começa a trazer pensamentos pra gente, pensamentos que não vão gerar bons frutos. Pensamentos que, de repente, vão guiar as nossas ações a sair falando coisas que a gente não deve falar. A sair tendo atitudes que a gente não deve ter. Então, a gente precisa estar atento. De repente, a gente entra nesse modo automático. Nós somos seres humanos, queridos, isso é a coisa mais fácil que tem. Porém, a gente precisa ficar atento. Opa, exagerei. Opa, extrapolei. Opa, falei mais do que devia. Opa, fiz mais do que devia. Deixa eu parar, respirar. Senhor, eu me arrependo, me perdoa, entrego em suas mãos e eu quero seguir, querido Jesus. Eu quero seguir conforme a sua palavra. Me perdoa porque eu andei realmente me excedendo. Eu andei muito doída com aquilo que estava acontecendo. Eu acabei tendo pensamentos e, consequentemente, atitudes fora da sua palavra, fora daquilo que eu sei que agrada ao Senhor, e eu quero ajustar, Senhor. E a Bíblia também nos ensina, ela nos diz que assim como a gente pensa, queridos, assim é. Isso é tão poderoso, por isso que eu falei que se você quer realmente mudança, se você quer ver uma transformação na sua vida, você precisa começar a pensar diferente. Eu acredito, eu tenho fé. E eu acredito no Senhor. Então eu quero essa mudança. Eu quero algo novo para mim. Eu quero algo novo na minha vida. Chega, basta, não aguento mais. Não é isso que Deus tem para mim. Porque afinal de contas a Bíblia nos diz que Deus tem planos bons para cada um de nós. Planos para nos fazer prosperar. Não são planos de causar dano algum. Então a gente fica pensando nisso. Peraí, nesse momento eu estou sofrendo algum dano? Verdadeiramente, né? Eu estou sofrendo algum dano, tem alguma coisa que não está legal? Realmente, será que não tem alguma coisa, semanas, meses, anos, que eu estou vivendo, estou ali rolando naquilo ali? E será que não é a hora de sair desse modo automático? Me voltar para o Senhor e entender o que Deus tem para mim? E realmente acreditar com todo o coração que a porta aberta é Deus, a porta fechada também é Ele. Muitas vezes a porta fechada é muito mais importante do que a aberta, queridos. Pode ter certeza disso. Pensa uma vez que você quis muito alguma coisa e aquilo ali não aconteceu. E você na época ficou frustrada, falou, poxa, eu queria tanto, mas acabou não acontecendo. E dali a pouco você olha para trás para aquela situação que você queria tanto, você fala, meu Deus do céu, obrigado, olha o seu livramento, olha a sua proteção. Se eu tivesse ido para aquele caminho, se aquela porta tivesse aberto, eu estaria vivendo aquilo ali hoje, ou então não estaria onde eu estou, eu não estaria vivendo as maravilhas do Senhor. Então, queridos, tão somente creia. Jesus nos ensina a confiarmos nele. Confiarmos é confiarmos. Mas não é para confiar balançando na rede, deitado, na certeza de que na hora certa vai vir, vai acontecer. Claramente, nós temos a nossa ação. Nós temos que entrar em ação. Nós trabalhamos em conjunto com o Senhor, fazendo a nossa parte e Ele faz a dele. A gente faz a nossa e Ele faz a dele. Faço muito, talvez eu fale isso aqui na live todos os dias, queridos, porque todos os dias nós precisamos lembrar disso. Porque tem muita gente que fala assim, não, tá nas mãos de Deus e pronto, e a pessoa não quer fazer nada, nem a parte dela ela quer fazer. Mas você vai ver na Bíblia
Todas as pessoas que estão ali, elas entraram em ação, elas fizeram a sua parte. Elas estavam ali fazendo coisas, fazendo alguma coisa, queridos. Então vai fazer alguma coisa, faça aquilo que está ao seu alcance. E com certeza Deus vai se agradar, vai ver o seu esforço na prática, de você estar ali tentando ajustar, de você tentando buscar aquilo ali que você quer tanto, de você buscando mais, orando mais a Ele, com uma razão específica, Senhor, aqui vamos orar sobre isso, Senhor. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E aí sim você descansa na certeza de que Deus vai fazer a parte dele. A porta aberta é ele, a porta fechada também é. Aconteceu, Senhor, obrigada porque aconteceu. Não aconteceu, Senhor, obrigada, porque eu sei que a porta fechada também é um direcionamento do Senhor. Então guarde isso no seu coração, queridos. Preste atenção nos seus pensamentos. Não fique nesse modo automático com pensamentos danosos, com pensamentos ruins a seu próprio respeito, com pensamentos que não te levam a nada, com pensamentos obsessivos, de repente, de achar que existe um complô todo momento, a todo instante contra você. Pensar que todo momento, a todo instante tem alguém armando alguma coisa contra você. Pensar, não, que de repente, queridos, nós somos guardados, protegidos por Deus, pelo Senhor. Então, entregue tudo, permaneça em Jesus. Permaneça no lugar onde você está ali guardado, protegido, blindado, que é em Cristo Jesus. Meus amados, queridos, preciosos, dito todas essas palavras, preste atenção nos seus pensamentos, nós vamos lá para 1 João, capítulo 4, versículo 4. O subtítulo é Como discernir os espíritos. E aqui a gente vê essa palavra, queridos. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Queridos, esse é um convite tão poderoso para nós, queridos, porque muitas vezes nós nos deixamos abalar demais por fatores externos, por coisas que estão acontecendo do lado de fora, e às vezes a gente pode dar esse poder para uma outra pessoa, esse poder não, aquela pessoa chega e acontece isso, acontece aquilo outro, né? Aquela pessoa desestabiliza, aquela pessoa, aquele momento, aquela situação, aquela circunstância, seja lá o que for. Só que o convite da Bíblia, queridos, é para a gente se lembrar que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o que está dentro de você, queridos, é maior do que aquele que está no mundo, queridos, do que qualquer espírito, porque o que está dentro de nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo do Senhor que Jesus nos prometeu para aqueles que creem nele, ele mandaria outro Consolador, queridos. Então o Espírito Santo habita dentro de nós, então maior é o Espírito Santo, o Espírito, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente para e se pergunta tantas vezes, mas por que é que eu estou me deixando abalar tanto por aquela circunstância, por aquela situação, por aquela pessoa, seja lá o que for. Só que muitas vezes a gente vai entrando naquele modo automático e a gente vai permitindo que isso aconteça, até que a gente acorda, fala, opa, peraí, não, aqui não, eu sou guardada em Cristo Jesus, nada disso pode me acontecer, eu sou blindada, protegida, guardada, minha mente é protegida, blindada, guardada. Eu estou guardada em Cristo Jesus, eu estou guardado em Cristo Jesus. E declare, querido, declare, maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, se maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, nós já sabemos que nós podemos pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, porque Jesus já nos deu essa autoridade. Queridos, nada pode te derrubar, nada pode te desestabilizar, a não ser que você permita. Então, guarde a sua mente e o seu coração. A Bíblia nos ensina de tudo o que você deve guardar. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Guarde as suas emoções, queridos. Preste atenção ao que você anda pensando, fazendo. De repente você andou fazendo coisas no modo automático agora nos últimos dias. Mas esse é o momento para você sair desse modo automático, você pensar, refletir
entregar tudo nas mãos do Senhor e se lembrar dessa palavra, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então já está vencido. A vitória é certa para aqueles que creem. A vitória é certa quando você diz, quando você pensa, quando você entende que maior é aquele que habita em você. Você fala, Senhor, eu sou do Senhor, eu sou de Deus e eu já venci. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E declare, queridos, declare isso em plena voz, plenos pulmões. Declara, não deixe, não permita, queridos, que nada te desestabilize, nada te afaste do seu caminho do Senhor, nada te afaste do seu relacionamento com Deus, que é o que temos de mais precioso nessa vida, queridos. Que a gente chega ao ponto de dizer para Deus, assim como está escrito na Bíblia, nós já vimos aqui na live, o seu amor vale mais do que a vida. Que a gente busque, queridos, essa preciosidade no nosso relacionamento com Deus. Esse amor, essa certeza de que estamos nele. Ele está em nós, que nós estamos guardados, protegidos, blindados. E que nada pode nos atingir, a não ser que a gente dê esse poder. Mas hoje, se você estava fazendo isso, hoje, nesse momento, é o momento de você tomar de volta aquilo que é seu e não permitir que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância te tire do eixo. Nenhuma circunstância tire você do caminho do Senhor, de quem Deus diz que você é, daquilo que Deus tem para você. Então, eu vou ler até mais uma vez aqui para ficar bem firme dentro da sua mente e do seu coração. E se você está permitindo que algo de fora abale o seu interior, abale quem você é em Cristo Jesus, você já se levanta agora mesmo e declara: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu sou de Deus e eu já venci, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que está em mim, eu já venci. Então, queridos, não há batalha perdida para Deus, não há nenhuma batalha perdida para Deus. E Deus habita em nós, Deus habita dentro de nós. E aqui está escrito: nós somos de Deus e já vencemos. Já venceram. Então, queridos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Creia, entenda. A Bíblia também diz que o Senhor fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Algumas versões trazem: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, por falta de entender quem são, as pessoas ficam ali rolando naquele sofrimento, dando o poder dela para outras pessoas, permitindo que o externo abale o interno, permitindo que... Mas quando a pessoa entende, peraí, eu sou filho de Deus, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu já venci, não há batalha perdida para Deus. Jesus já me deu toda a autoridade no nome dele para pisar sobre cobra, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Nada vai me causar dano algum. Eu estou guardado no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. E aí você começa a se levantar. E você começa a declarar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela cura todo o nosso ser. Porque ela é saúde, ela é vida para quem encontra, queridos. Aí você começa a declarar a palavra e vai transformando. E você vai se transformando, queridos. Às vezes é um versículo, um salmo, uma passagem da Bíblia que vai como uma flecha no seu coração. E você se levanta diante daquela situação que está tentando tirar você do eixo. E você se levanta sobre aquela situação e você declara. Aquilo ali te traz uma energia diferente. Aquelas palavras te trazem um vigor diferente. E muitas vezes nós queremos entender por que isso acontece. As pessoas não vivem o extraordinário porque estão querendo encontrar razão em tudo. Eu creio, eu acredito, está escrito na Bíblia, então decido acreditar. Que verdade é que você precisa acreditar para você viver o extraordinário? É simples, se você acredita em alguma coisa, que fulano isso, que fulana isso, que aquela situação aquilo, que aquela situação aquilo, você está acreditando nisso, você está dando seu poder todo para aquela situação, para aquela pessoa. Então, peraí, o que eu preciso decidir acreditar para viver o extraordinário, para que minha vida seja diferente? O quê?
Eu vou decidir acreditar na palavra de Deus. Simples assim, eu vou caminhar sobre ela. Então eu já sei que eu sou de Deus, que maior é aquele que está em mim, que eu já venci. Então eu vou declarar essa palavra sobre a minha vida, sobre a situação, seja lá o que for, querido, seja lá o que for. Você encontra resposta aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, e você se levanta e você declara a palavra e você vai vendo essa transformação de mente. Ela vai trazendo poder, ela vai trazendo alegria e ela vai trazendo uma força dentro de nós, queridos, porque a Bíblia nos ensina que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo é tudo. Só que muitas vezes as pessoas se deixam abater pelas circunstâncias, pelas outras pessoas, por isso, por aquilo. Chega, basta. Inclusive, se você está aqui até agora, queridos, com certeza essa palavra é para você. Se levante diante dessa palavra e não permita que nada externo roube a sua paz. Não permita, queridos. Pode até ter, por algum momento, acontecido alguma coisa, por algum momento você se deixou levar por aquela circunstância, por algum momento você se deixou levar, se destabilizar, mas você fala, opa, peraí, não é isso que a Bíblia diz. Deus, em momento algum, diz que é para andar em desespero. Em momento algum, Deus diz que é para ficar com medo. Em momento algum, Deus diz que é para ficar apavorada. Em momento algum, Deus diz que é para me acovardar. Em momento algum, Deus diz que é para ficar encolhido. Não. Deus me ensina a avançar com coragem, com ousadia. Ele mesmo nos equipa, queridos. Então você vai para cima com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, queridos. Declare a palavra. Há poder, queridos, na palavra de Deus. Então, se você decide acreditar nessa verdade, você vive conforme essa verdade. E lembre-se sempre, todas as situações vêm para nos ensinar. Elas vêm, nos ensina, e a gente entende de uma outra maneira. Todas as vezes que a gente está passando por alguma circunstância, a gente pode ter a tendência a achar que aquilo ali é para sempre. Então a gente, por isso, acaba se desestabilizando ali. Mas a gente para e reflete, peraí, isso não é para sempre. Isso está acontecendo agora aqui na minha vida por alguma razão. Por alguma razão, eu vim parar aqui. O que eu fiz? Quais foram as atitudes que eu tomei? E você não vai repetir de novo, né, querido? Você já sabe que se você tiver aquelas mesmas atitudes, você vai parar ali de novo. E de novo. Falou, opa, não. O que eu preciso aprender com isso? Quando a gente diz para Deus, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? É para que a gente aprenda para nunca mais passar por isso. Não é para aprender para de novo estar ali daqui a 6 meses. Não. É para aprender completamente. Senhor, o que eu preciso aprender na prática com essa situação? O que eu preciso aprender? E eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu te amo, Senhor. Eu te amo com todo o meu coração. Então, Senhor, me ensine a caminhar conforme a sua palavra. O que eu preciso aprender? Pode ter certeza que quando você se abre, quando você se desarma, Deus vai revelar no seu coração. E você vai aprender. E assim você vai para uma nova estação, uma nova fase, um novo capítulo na sua vida. Sem precisar ficar repetindo de novo aquele mesmo capítulo. Eu falo, opa, esse capítulo aqui eu já sei como é, já passei por ele, agora vamos lá. Algo novo. E a Bíblia nos diz, e eis que faço novas todas as coisas. Imagina Deus falando para você, querido. Querido, querida, amado, precioso, preciosa. Imagina Deus falando isso para você. E eis que faço novas todas as coisas. Queridos, todas as coisas são todas as coisas. E o Senhor vai mudando tudo na nossa vida. Então permita que Ele faça limpeza, permita que Ele leve aquilo que já não faz mais sentido nenhum, permita se abrir para aprender aquilo que Ele quer te ensinar, permita viver as maravilhas do Senhor e se permita viver entendendo que você é de Deus e já venceu, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não existe uma batalha perdida para Deus, e Deus está em você através do Espírito Santo do Senhor. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês também. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa.
a você e toda a sua família, a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre, que o favor do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Queridos, a Bíblia nos diz que Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz está em nós, o príncipe da paz nunca nos deixa, nunca nos abandona. Então, se o príncipe da paz está comigo, Ele é por mim, Ele está em mim, por que é que eu vou permitir que qualquer coisa fora abale o que eu tenho com o príncipe da paz? Porque Ele está em mim, Ele está comigo. Tá bom, queridos? Um beijo para vocês e nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Amém, Rosângela, querida, obrigada, viu? Deus te abençoe. Isley, Deus te abençoe. Márcia, Angélica, amém, minha querida. Ana, querida. Obrigada, minha querida, glória a Deus. Eu também, viu? Obrigada, amo e honro a sua vida. Caurita, amém. Que você tenha um sono de paz em nome de Jesus. Joelma, Tassi, Robson, Joyce, Rogério, Marcinha Matos, Diogo, a Academia FA Fitness, que Deus abençoe seu empreendimento, Cristina, Gabriele, Jaqueline, Rogerinho, Cleo, Natália. Amém, amém, minha querida. Obrigada, viu, pelo seu amor, pelo seu carinho. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus seja louvado. Salve, Sneakers. Que Deus abençoe seu empreendimento. Rogério, Giovanni, Jéssica, Paulo, obrigada, querida. Obrigada, Ana, querida, por colocar os versículos aqui. O versículo, né, do dia. A gente falou muitos outros, mas foi um escolhido. Robson, Kelly, WF, André, Simone, Jussara, Viviane, Ciele. Todos vocês que estiveram aqui, queridos, um beijo no coração de todos. Até amanhã. Em nome de Jesus.